aula passada, nós começamos a análise do Estatuto do Desarmamento. Nós vimos uma breve história acerca do desarmamento no Brasil, principalmente acerca do surgimento dos primeiros tipos penais relativos aos crimes de porte de armas para uso próprio. Vimos que por muito tempo tratou-se apenas de uma contravenção penal, mas que em 1997, com a criação do SINARME, o porte ilegal de arma, assim como muitos outros delitos relativos ao disparo, à comercialização e até mesmo ao tráfico internacional de armas, foi reputado como um crime. Entretanto, a lei de 1997 era extremamente leniente quanto às penas cominadas e, principalmente, desrespeitava o princípio da proporcionalidade, uma vez que tratava com a mesma gravidade tipos penais que possuem uma lesividade completamente distinta aos bens jurídicos tutelados. Vimos então que o Estatuto do Desarmamento, em 2003, veio como uma espécie de promessa de campanha cumprida do então partido que estava na presidência da República, no Partido dos Trabalhadores, no sentido de que o desarmamento brasileiro seria operacionalizado tal qual, ou pelo menos era esta a finalidade, era esta a proposta, o télios desta mudança, tal qual o desarmamento australiano. Entretanto, em 2005, venceu o não quanto à proibição de venda de armas no Brasil. É por isso que hoje ainda é possível registrar uma arma de fogo e ter, através do certificado de registro, a posse do dito armamento na sua residência ou no seu local de trabalho. Né? Não caia em conversinhas políticas de que se o Estatuto do Desarmamento está vigente é porque o referendo foi ignorado. Não, por favor. Pois bem, nós temos então, a partir desta análise e também a partir da análise dos principais decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento, nós passamos a analisar os crimes previstos na Lei 10.826. Analisamos, então, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido no artigo 12, o crime de omissão de cautela no artigo 13, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no artigo 14, o crime de disparo de arma de fogo no artigo 15 e o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no artigo 16, sendo que paramos na análise deste artigo. Enfrentamos dentro desta observação, dentro desses nossos estudos, algumas observações gerais que são aquelas que normalmente estão em prova quando o assunto é Estatuto do Desarmamento. Vimos arma possuída em caminhão ou táxi, como fica a tipicidade. Vimos como fica o registro vencido de uma arma de fogo que o indivíduo possui em sua residência, como fica o registro vencido em caso de porte ilegal, segundo a jurisprudência do STJ. Como fica o tipo penal, terceira questão, envolvendo a arma quebrada, escangalhada ou incapacitada de realizar disparos. Ponto 4, vimos como fica a tipicidade em caso de arma de fogo desmuniciada. Vimos então, ponto 5, como fica a tipicidade em caso de munição sem arma e se é ou não aplicável o princípio da insignificância, segundo a jurisprudência. Ponto 6, vimos a posse e o porte irregular por delegado de polícia, sem o devido registro, mas com autorização do porte que é funcional, e como fica a tipicidade e a aplicação do princípio da adequação social, analisando o interessante informativo 597 da STJ. Vimos, finalmente, a questão envolvendo a posse e o porte de arma de fogo de uso restrito e permitido simultaneamente, e analisamos
o conteúdo do mais do que polêmico RESP 1.270.840 de Goiás. Finalmente, observamos como ficam as armas de fogo e os brinquedos, os chamados simulacros, no artigo 26, e vimos questões envolvendo o concurso de crimes, receptação de arma de fogo que é produto de crime, porte legal e roubo, porte legal e associação criminosa armada, posse ou porte e homicídio. Em seguida, começamos a analisar vários dos outros tipos penais, já que já afirmei aqui, e finalmente analisamos nosso último grande tópico, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Nós terminamos a partir da análise das figuras equiparadas do artigo 16. Nós percebemos, eu não vou repetir a análise das figuras equiparadas, uma vez que já passamos por elas, mas eu vou começar, então, a aula de hoje analisando o resto do artigo 16, a saber, o seu parágrafo 2º, e dedicando um certo tempo à análise do artigo 17, do artigo 18, e finalizando com a análise do artigo 30, tratando brevemente da abolition criminis temporária no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pois bem, primeiramente, senhores, falamos na aula passada que o artigo 16, antes do pacote anticrime, antes da extensa modificação que a Lei 13.964 operou no Estatuto do Desarmamento, o artigo 16 tinha a seguinte redação: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Ou seja, a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito eram igualadas em termos de consequências criminais para a posse ou porte. Tanto a arma de fogo de uso proibido quanto a arma de fogo de uso restrito geravam, em caso de posse ou porte legal, o crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Depois da malfadada lei anticrime, o artigo 16 passou a prever no seu caput o crime de posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Ou seja, a pena de 3 a 6 anos se refere exclusivamente ao uso restrito, no sentido de que o uso proibido, a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido passaram a ser objetos materiais de outra infração. Mais especificamente, um tipo penal derivado, previsto no parágrafo 2º do artigo 16, que hoje tem uma pena extremamente significativa. O parágrafo 2º nos diz: se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Ou seja, 3 a 6 anos é a pena combinada de reclusão, tudo reclusão. 3 a 6 anos de reclusão é a pena combinada pelo Estatuto do Desarmamento à posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. No que tange ao parágrafo 2º do mesmo artigo 16, a arma de fogo de uso proibido gera, em caso de posse ou porte, pena de 4 a 12 anos de reclusão, estabelecendo-se, portanto, em um tipo penal de penas muito significativas. Mas nós percebemos a arma de fogo de uso restrito, conforme o decreto 9.845, é aquela de função automática, semiautomática ou de repetição, que seja não portátil, ou seja, que precisa de um tripé para sua utilização,
ou de porte, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Ou, a linha C, portáteis de alma raiada, já explicamos o significado desses conceitos, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Vejam, esses são os requisitos da arma de fogo de uso restrito. Nós percebemos, portanto, que a arma de fogo de uso restrito vai ser definida por esta categoria a depender da sua função e a depender da sua potência. Armas automáticas, mesmo que sejam pistolas, são armas de fogo de uso restrito. Armas automáticas, já falamos, aquelas cuja utilização, cuja pressão no gatilho provoca contínuos disparos, já que a força expansiva dos gases provoca não só a movimentação do ferrolho com a colocação de um outro cartucho na câmara de explosão, mas provoca de novo o acionamento do cão, que é o martelo que percute a espoleta, provocando um segundo disparo, um terceiro, um quarto e um quinto, até esvaziar o carregador. Mas veja, o que sobrou então para a arma de fogo de uso proibido? Bom, o inciso 3 vai classificar como arma de fogo de uso proibido as armas de fogo classificadas como de uso proibido em acordos e tratados internacionais, dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária. Normalmente aquelas armas que são feitas para combater blindados, aquelas armas que são feitas para se combater aeronaves inimigas, portanto armas anti-blindado, armas antiaéreas ou armas cuja utilização normalmente causa uma devastação em um número indeterminado de pessoas. Existem um sem número de tratados internacionais que regem todo o direito de guerra, não tem por que a gente ficar ventilando-os aqui, eles em si não cairão na sua prova, mas é interessante que você tenha essas definições em mente. E a linha B, as armas de fogo dissimuladas com aparências de objetos inofensivos. Então percebam, a potência da arma em joules, quando é muito grande, vai definir a arma de fogo como sendo de uso restrito. Entretanto, a arma de fogo de uso proibido é aquela que está previsto em tratados internacionais como de uso proibido, uma bazuca, por exemplo, e também armas de fogo dissimuladas, como, por exemplo, uma caneta que é modificada para simular as funções de um revólver, sendo capaz de disparar uma munição de calibre 22. Para as armas de fogo dissimuladas, mesmo que sejam de calibres bastante pequenos, bastante pouco significativos em termos de poder de destruição, ainda assim a arma de fogo será de uso proibido quando essa dissimulação ocultar a aparência de arma, o que, sinceramente, faz todo sentido e eu vejo como plenamente proporcional. Agora vejam, não existe nas definições atualmente empregadas no Brasil acessório de uso proibido. Entretanto, existe sim munição de uso proibido. Veja, o inciso 5 do mesmo decreto 9.845, eu estou no artigo 2º do decreto, enquanto que o artigo 2º, no seu inciso 4, trata da munição de uso restrito, incluindo não só aquela munição que se adequa à potência das armas de fogo de uso restrito, mas também aquelas que possuem funções especiais, como função traçante, perfurante, fumígenas, né, que facilitam o encontro do alvo em um segundo disparo, etc. O inciso 5 traz o conceito de munição de uso proibido, que são as munições que sejam assim definidas em acordos ou tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja signatária, e as munições incendiárias ou químicas. Munições, portanto, que contêm cargas químicas, cargas com agentes biológicos
ou munições de armas de fogo que normalmente são consideradas proibidas, mísseis que contêm substâncias inflamáveis, como napalm, que é basicamente um gel inflamável que tem uma certa aderência, que foi muito utilizado pelas tropas americanas durante os bombardeios contra os Vietcongs. Enfim, todas essas munições de uso proibido estão no decreto. Bacana, professor, legal o estudo aí desses objetos materiais, mas o que isso tem a ver com o tipo penal que a gente está estudando além da ilustração? Tudo. Porque, vejam, o parágrafo 2º do artigo 16 diz: se as condutas descritas no caput, ou seja, posse ou porte, e do parágrafo 1º, figuras equiparadas ao posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. O parágrafo 2º fala de munição? Não fala de acessório, mas tudo bem, não existe acessório de uso proibido, pelo menos ainda, nos decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento, mas existe munição de uso proibido. E o artigo 16 diz o quê? Todos aqueles verbos núcleos que nós já conhecemos, recaindo sobre objetos materiais específicos, armas de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Senhores, quando o pacote anticrime, veja, isso vai cair nas provas. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos isso estará em múltiplas provas. Se não em provas objetivas, é possível que esteja em provas objetivas, mas se não em provas objetivas, nas provas discursivas com certeza estará. Senhores, vejam, quando o pacote anticrime separou o artigo 16 e estabeleceu no artigo 16 caput a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, relegando ao parágrafo 2º do artigo 16 a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, o pacote anticrime se esqueceu de tipificar, veja bem, se esqueceu de tipificar a posse ou porte de munição de uso proibido. E aí? E se o indivíduo estiver com munições que possuem carga química, que ele desviou do exército de outro país da América Latina, mesmo porque boa parte das armas ilícitas no Brasil não são fabricadas no Brasil, se ele tiver em depósito essa munição, pratica qual crime? Não, a resposta não é fácil, a resposta não é simples. Nós temos, pelo menos 4 correntes que se apontam em doutrina. Das 4 correntes, temos que a primeira afirma que pode haver uma interpretação extensiva para englobar as munições de uso proibido, aplicando-se o parágrafo 2º do artigo 16. Essa primeira corrente, portanto, vai nos dizer que as armas de fogo de uso proibido são, de certa maneira, condicionadas em sua utilização à munição de uso proibido. Assim sendo, a criminalização da arma de fogo pressupõe a criminalização também da sua munição, que é essencial ao seu funcionamento. Existiria aqui não uma analogia em malam partem, mas uma interpretação extensiva, que é aquela aplicada quando podemos abstrair de determinada elementar típica um sentido oculto. Renato Brasileiro critica veementemente os poucos autores que se colocam na primeira corrente. A segunda vai dizer que podemos dar interpretação extensiva para que o porte de munição de uso restrito englobe as munições, englobe, perdão, só consertar aqui o slide que está me irritando, de uso restrito, aí sim. Para que as munições de uso proibido passem também a serem tipificadas no parágrafo
não no parágrafo 1º, no caput do artigo 16. Agora sim. Ou seja, para uma segunda corrente, nós tínhamos no caput do artigo 16 a criminalização da munição de uso restrito, como nós vimos. Não temos em nenhum lugar do Estatuto do Desarmamento a munição de uso proibido. Mas veja, se a munição de uso proibido é um objeto material mais lesivo aos bens jurídicos do que a munição de uso restrito, é mais lesiva aos bens jurídicos, segurança pública, paz pública ou paz social e incolumidade física do cidadão, a interpretação extensiva poderia se dar, sim, com relação ao caput do artigo 16. Uma vez que a proibição da munição de uso restrito também estaria implicitamente englobando todas as munições mais gravosas do que a de uso restrito. E assim sendo, nós temos nesse contexto a tipicidade do artigo 16, nesse caso que eu acabei de descrever, do indivíduo que tem em depósito determinadas munições com conteúdo químico, já que os decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento prevê estas munições como de uso proibido. Em outras palavras, quem criminaliza o menos estaria também criminalizando mais, no sentido de que a conduta só estaria fora da tipicidade do artigo 16 se outra norma mais específica criminalizasse o porte de munição de uso proibido. Como não criminaliza, a expressão uso restrito do artigo 16 caput também se aplicaria à munição de uso proibido. Se eu não me engano, a professora Cláudia Barros é defensora dessa tese, e eu admiro muito enquanto jurista. E eu entendo que faz sentido quando dizemos que, bom, se a munição de uso restrito é menos lesiva do que a de uso proibido, então a criminalização de uso restrito é proporcionalmente aplicável à munição de uso proibido. Entretanto, com todo respeito aos juristas que assim pensam, é uma inarredável analogia in malam partem defender qualquer uma das duas primeiras posições. Isso porque, se os decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento dão sentido distinto ao uso, à munição de uso restrito e à munição de uso proibido, é impossível eu aplicar a proibição de uma à outra. Da mesma forma que existem tipicidades distintas quando eu possuo uma arma de fogo de uso permitido e quando eu possuo uma arma de fogo de uso restrito, não faz sentido dizer que a norma incriminadora que prevê a criminalização do porte de uma munição também se aplique a outra sem se permitir, nesse contexto, o preenchimento de lacunas através de uma norma que serve para situação semelhante. A omissão legislativa está sendo preenchida com uma norma parecida. E esse é o sentido textual de analogia. É evidente que isso é uma analogia e é evidente também que o nosso legislador cometeu uma outra trapalhada. Eu podia lançar um livro, Trapalhadas do Pacote Anticrime. Só que esse livro seria mais extenso do que o próprio livro de comentários doutrinários ao pacote, né? Porque é uma vergonha completa. Não, mentira, não é completa. Existem coisas boas no pacote anticrime. Até coisas boas contra o réu, tá? Para não dizer aqui que eu fico só com posição garantista unilateral. Acho que a equiparação da pena de corrupção passiva e concussão é bastante interessante. A norma que tenta mitigar aí os excessos da nossa lei penal com relação à prescrição e ao uso de recursos penais protelatórios para se obter prescrição é interessante. O legislador deveria ter perdido a vergonha e simplesmente revogado a prescrição retroativa. Não o fez, mas beleza. Independentemente desses acertos, o pacote anticrime contém uma série de atrapalhadas e este é um deles. Existe uma terceira corrente, que é a corrente do autor que hoje está na banca
de delegado de polícia do Rio de Janeiro, um dos autores mais técnicos e profícuos na parte especial do direito penal, Bruno Gilabert, que diz abolicio criminis. Como assim, professor, abolicio criminis? Simples assim. O pacote anticrime descriminalizou, é o que defende Bruno Gilabert, descriminalizou o porte ou a posse de munição de uso proibido. Não é crime no Brasil. E por que não? Porque não existe uma norma que criminalize esta conduta com relação a esse objeto material. É simples assim. Vejam, se estender a norma incriminadora do caput ou do parágrafo 2º é evidente a analogia em Malam Partem, e o direito penal se preza pelo princípio da legalidade, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, e este princípio da legalidade apregoa a lei escrita, estrita, prévia e certa como condicionantes dos processos de criminalização, não existe outra conclusão possível a não ser abolicio criminis. Calma, existe uma quarta corrente. Sim. E, na minha opinião, é a corrente mais interessante, mais técnica de todas. Que é a corrente de Renato Brasileiro, na minha opinião, tem o melhor livro de leis penais especiais do mercado hoje, que se aplica, não, que é voltado para concurso, mas que também tem uma qualidade acadêmica na análise das questões jurídicas, que é inegável, brigo com professores de faculdade que tendem a olhar para livrão de leis penais especiais como sendo, sabe, coisas simplificadas. Alguns são, mas no caso de Renato Brasileiro não, e ele defende, bom, não há outra possível conclusão que não a inconstitucionalidade do pacote anticrime dentro da modificação operada no artigo 16 por violação ao princípio da proporcionalidade. Excelente. Excelente conclusão. O que ele vai dizer? Ele vai dizer basicamente que o princípio da proporcionalidade advém da dogmática constitucional alemã. Trata-se de um princípio que apregoa a necessidade de um estudo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito para condicionar a intervenção estatal em direitos fundamentais, seja qual for o direito fundamental, ok? Portanto, o princípio da proporcionalidade tem incidência no direito penal de forma bastante evidente. Deve-se provar que a norma incriminadora é adequada para a proteção do bem jurídico, que é necessária, posto que não existe outra norma menos gravosa e que é proporcional em sentido estrito, ou seja, que possui uma relação de proporcionalidade relativa ao seu objeto de proteção. Em outras palavras, não se pode punir o mais com o menos e o menos com o mais. E o princípio da proporcionalidade exige a proteção que não seja deficiente do bem jurídico, ou seja, proíbe a proteção deficiente, mas ao mesmo tempo apregoa a proibição ao excesso na criminalização. Para a quarta posição, o princípio da proporcionalidade, este de etimologia do constitucionalismo alemão, foi violado pelo pacote anticrime. Não todo ele, mas nesta passagem no qual modificou o artigo 16. Assim sendo, o artigo 16, ao estabelecer uma punição maior para o porte ou a posse de arma de fogo de uso proibido e descriminalizando a posse ou porte de munição de uso proibido, incorreu na violação do princípio da proporcionalidade que proíbe a proteção deficiente ao bem jurídico. Sim, porque, como eu acabei de desenvolver, o princípio da proporcionalidade acaba estabelecendo no seu terceiro adágio, nesse seu
nesse seu terceiro postulado da proporcionalidade em sentido estrito, que o direito penal não pode exceder-se na punição causando um dano social maior do que aquele que ele visa proibir, resguardar, punir. Entretanto, da mesma forma, o direito penal não pode deixar a proteção deficiente dos bens jurídicos mais importantes para vir na sociedade. E foi o que o pacote anticrime fez aqui. Eu tenho certeza que essa discussão chegará aos tribunais superiores nos próximos anos. A inconstitucionalidade por violação do princípio da proporcionalidade é a melhor saída de longe. E para ser justo, acredito que Bruno Gilabert, no seu artigo sobre o assunto, ele também ventila essa possibilidade. Ele também ventila a possibilidade de inconstitucionalidade por violação à proporcionalidade. Mas aí como é que ficaria, professor? Bom, simples. Se o pacote anticrime é inconstitucional neste artigo, e isso é perfeitamente possível, não é? Ele é inválido quanto à modificação que operou no artigo 16, devendo-se considerar o tipo penal anterior, devendo-se considerar, portanto, que norma inválida não tem efeitos. Está ainda vigente, válido e eficaz o artigo 16, tal qual previsto anteriormente. E, portanto, a arma de fogo de uso permitido ou restrito ficam tipificados no artigo 16. Mas cuidado, toda essa discussão é interessante para provas discursivas e também para algumas provas, talvez Ministério Público de Goiás, Ministério Público de São Paulo, Delegado de Polícia do Rio de Janeiro, já que temos na banca um autor que diz isso de maneira expressa, mas em provas objetivas, nas quais a letra de lei ainda é ventilada de maneira muito frequente, lembre-se apenas de concordar com a redação do parágrafo 2º do artigo 16. Não repute como incorreto um tipo penal que foi simplesmente copiado em uma alternativa, porque o gabarito dificilmente vai desdizer a lei estrita, contanto, obviamente, que ela não tenha sido declarada inconstitucional de forma expressa pelos tribunais superiores. Vencida, então, essa discussão, que, na minha opinião, é atualmente a discussão mais interessante, de muito longe, do pacote anticrime, vamos ao delito de comércio ilegal de armas de fogo no artigo 17. E vamos perceber que ele teve sua pena sensivelmente incrementada. Sim, porque antes tinha pena de 4 a 8 anos de reclusão, hoje, com o pacote anticrime, essa sanção penal aumentou sensivelmente. O artigo 17 hoje diz: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio. Aqui temos o elemento normativo que identifica esse tipo penal. No exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com uma pena de 6 a 12 anos e multa. É interessante notar, senhores, que na primeira vez que nós tivemos a punição do comércio ilegal de armas de fogo, na Lei 9437, lá em 1997, o comércio ilegal de armas de fogo era punido da mesma forma que o porte ilegal de armas de fogo, pelo mesmo tipo penal, aliás. O Estatuto do Desarmamento, para privilegiar o princípio da proporcionalidade, dividiu as infrações, graduando-as quanto ao risco de lesão ao bem jurídico, prevendo no artigo 17 um tipo penal autônomo para o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Percebam que boa parte dos verbos núcleos do artigo 17 já foram por nós elucidados quando observamos o crime de porte,
ilegal de armas de fogo ou das figuras equiparadas do artigo 16. Então, não vamos ficar aqui simplesmente repetindo os tipos penais, os verbos núcleos, mas é bom saber que, quanto à tipicidade objetiva, trata-se de um tipo misto alternativo. Ou seja, a prática de vários verbos núcleos no mesmo contexto fático não vai desvirtuar a unidade do crime. A prática de vários verbos núcleos no mesmo contexto fático manterá o delito como uno. Ou seja, o mesmo armamento ou o mesmo conjunto de armamentos, quando adquirido, desmontado, exposto à venda e vendido, gerará apenas um crime. Temos aqui o chamado princípio da alternatividade. É claro que pode haver concurso material de crimes ou até crime continuado quando as ações são feitas com armamento, como armamento ou conjuntos de armamentos distintos. Várias das modalidades desse tipo penal traduz crimes permanentes. E eu quero que para concurso público você sempre se lembre, quando a expressão crime permanente é ventilada, do artigo 303 do Código de Processo Penal, que afirma que a prisão em flagrante é possível enquanto durar a permanência, da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a última lei que entra em vigor durante a permanência ou continuidade é aplicável, ainda que mais grave, ao agente, e do artigo 111, inciso 3 do Código Penal, que afirma que a permanência faz com que a prescrição só se inicie quando cessa a situação de licitude que gera a permanência. Ou seja, apenas quando cessar a permanência, teremos o marco inicial da prescrição. Entretanto, percebe-se ainda na tipicidade objetiva, na leitura do tipo objetivo, um elemento normativo do tipo, que é o exercício de uma atividade comercial ou industrial. É interessante porque, a princípio, nós já questionamos, essa atividade comercial ou industrial deve ser devidamente regulamentada, deve ser formalmente estabelecida. Bom, o parágrafo 1º do artigo 17 nos diz: equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito desse artigo qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio ilegal ou clandestino, inclusive o exercido em residência. O que a doutrina e a jurisprudência afirmam, portanto, é que não há necessidade de um estabelecimento absolutamente formal do comércio, não é necessário que o comércio seja devidamente registrado, que seja uma loja estabelecida em um local próprio, segundo a prefeitura. Não, pode ser algo completamente improvisado ou clandestino, até mesmo dentro da residência, contanto que seja uma atividade, ou seja, contanto que se perceba uma certa habitualidade. Isso porque ceder, ainda que gratuitamente, vender, adquirir, transportar, enfim, vários dos verbos núcleos do artigo 17 também estão constantes do crime de porte ilegal de armas de fogo. Aliás, falamos na aula passada. Um erro comum do dito popular é simplesmente dizer que a posse é intramuros e o porte é extramuros. O mais correto é dizer que a posse é intramuros e o porte é um tipo misto alternativo, ou seja, crime de porte ilegal de armas de fogo se dá através da prática de vários verbos núcleos, até mesmo na cessão de uma arma de fogo gratuitamente para quem não tem o certificado de registro ou a autorização para o porte. Assim sendo, se o indivíduo vende uma arma, ele pode praticar o crime de porte ilegal do artigo 14 ou 16, conforme seja a arma de fogo de uso restrito ou permitido, e pode praticar o crime do artigo 17, a depender
da existência de uma atividade comercial ou industrial que não vai ser identificada pela formalidade a partir da qual está constituída, mas pela habitualidade com a qual o agente exerce a atividade. Tudo bem? Entendi, professor. Então, o artigo 17 é um crime habitual? Calma, não confunda as coisas. A gente vai chegar no momento consumativo deste crime. Mas uma coisa, algo que não está em discussão, que é perfeitamente compreendido, é que a atividade comercial ou industrial deve ser exercida habitualmente. Para que, como uma condicionante do artigo 17. Veja, não se trata nem de uma condição objetiva de punibilidade, é uma elementar do crime. É uma condição de tipicidade. A conduta só vai se subsumir ao artigo 17 se houver uma atividade, o que pressupõe o desempenho habitual de uma atividade comercial ou industrial, tendo em vista os verbos núcleos, né? Que alguns verbos núcleos são referentes à atividade industrial, como a montagem, desmontagem, fabricação, etc. A objetividade jurídica é exatamente a mesma que boa parte dos tipos penais, ou seja, o bem jurídico protegido é justamente a segurança ou incolumidade pública e a paz social ou paz pública. Quanto ao sujeito ativo, temos um crime próprio. É o crime próprio de quem exerce a atividade comercial ou industrial. Veja que, como todo crime próprio, permite-se o concurso de agentes, seja na modalidade coautoria, seja na modalidade participação, tanto faz. É perfeitamente possível que o indivíduo que trabalha no comércio, mesmo não sendo responsável por ele, e que sabe que está vendendo ilegalmente armas de fogo, incida nas mesmas penas, como coautor ou partícipe do crime. Quanto ao sujeito passivo, temos a própria sociedade, por ser este um crime vago. Crime vago é aquele que não tem o ente personificado como sujeito passivo. Sujeito passivo é a própria sociedade, porque o bem jurídico é transindividual. Lembrando que o chamado sujeito passivo material de uma infração penal é o titular do bem jurídico, que determinada norma incriminadora protege. A teoria do bem jurídico ainda é o principal objeto de proteção das normas incriminadoras, segundo, né, o direito penal contemporaneamente aceito. Quanto à tipicidade subjetiva, temos o dolo. Não existe nenhum elemento subjetivo especial, ou seja, nenhuma finalidade específica. Quanto à consumação e tentativa, aqui nós temos um ponto muito importante. Renato Brasileiro seleciona duas correntes para o momento consumativo do crime, indicando qual é aquela que a doutrina brasileira e a jurisprudência mais segue. Eu vou começar pela corrente minoritária, que afirma ser crime habitual. Existem alguns doutrinadores que dizem, bom, o crime do artigo 17 é habitual. É habitual porque, se existe uma atividade comercial ou industrial, se exige enquanto elementar típica, então claramente nós temos um crime cuja consumação vai exigir a prática habitual de determinadas atividades. E, portanto, temos aqui um crime habitual. Existe um certo problema em dizer que trata-se de um crime habitual. Por quê? Nessa modalidade de infração penal, a consumação vem com a repetição de determinada atividade. Então, todas aquelas repetições, todas aquelas atividades que se subsomem às elementar típicas, compreendem, que são repetidas em diversos momentos diferentes no tempo, compreendem um crime único, uma vez que o que se pune é justamente esse, entre aspas, estilo de vida, né, a expressão de Damásio muito repetida. Não se pune a conduta em si. Entretanto, isso traria um severo problema para a aplicação do princípio da proporcionalidade. Por quê? Porque ninguém duvida que o crime de porte ilegal de armas na modalidade CD é um crime instantâneo. Ou seja, se eu cedo, vendo, entrego uma arma a alguém, pratico um crime.
Seu cedo, vendo entrego a arma para outra pessoa, pratica um segundo crime, provavelmente em concurso material. Ou crime continuado, a depender da presença dos requisitos do artigo 71. Ora, se eu faço isso várias vezes em um tipo penal menos grave, temos uma pluralidade de crimes. Entretanto, se eu faço isso várias vezes em um tipo penal mais grave, temos um crime único. Chegaríamos a situações nas quais o indivíduo que provasse que tinha uma atividade comercial ou industrial receberia uma pena menor do que quem eventualmente vende uma arma aqui e ali. Entende o grande ponto? Se falarmos que o crime do artigo 17 é habitual, então estaríamos, no fim, punindo menos com mais, porque a pluralidade de vendas se consubstanciaria na consumação de um único delito. O fato é, prevalece que trata-se de um crime instantâneo, que se consuma, portanto, com a prática de qualquer um dos verbos núcleos. O crime único ficará presente com relação à prática dos múltiplos verbos. Então, se o indivíduo adquire, mantém em depósito, desmonta, monta, expõe à venda e vende determinado armamento, um crime só. Mas quando ele faz isso com relação a outro armamento, ele pratica outro crime, porque não se trata de crime habitual segundo a maior parte da doutrina e da jurisprudência, mas sim de crime instantâneo. O que se exige é a habitualidade do exercício da atividade. E nós não temos aqui um crime habitual para fins de consumação. Há uma diferença brutal nessa classificação. A atividade exercida deve se provar perene no tempo e razoavelmente estável, habitual, portanto, o que o caso concreto vai evidenciar por todos os meios de prova permitidos em direito. Entretanto, o crime não é habitual quanto à consumação. Não se exige, portanto, a reiteração da atividade. Imaginemos que o indivíduo tem um comércio de armas legal e decide, naquela atividade, vender uma arma ilícita, pratica crime do artigo 17, porque vende uma arma ilícita dentro da atividade comercial que ela exerce. Essa é a ideia. A atividade comercial precisa ser habitual, mas o crime, quanto ao momento consumativo, é tratado como crime instantâneo. Então, se o indivíduo pratica os verbos núcleos com relação a determinados armamentos, pratica um crime só. Quando pratica de novo os verbos núcleos com relação ao segundo armamento, pratica um segundo crime em concurso material ou mediante continuidade delitiva. É mais provável que incida a continuidade delitiva em um crime de comércio ilegal de arma de fogo do que em qualquer outro crime do Estatuto do Desarmamento. A ação penal é pública, incondicionada, e a competência é do juiz singular, via de regra estadual. Nós trabalhamos com competência aqui, não é? Nós falamos na nossa primeira aula quando que a competência vai ser do juiz federal, quando que a competência pode ser até da justiça militar. Não vou ficar me repetindo, remeto vocês à primeira aula. O parágrafo 2º tem uma informação importante. O parágrafo 2º do artigo 16 traz a norma relativa ao policial disfarçado, dizendo: incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Vejam que interessante a norma do parágrafo 2º. Eu tenho certeza que, quando vocês estudaram a lei de drogas, a professora tratou disso com vocês e eu vou só colocar os meus 2 centavos nessa exposição. Vejam, todos aqui conhecem a súmula 145 do STF, que é aquela súmula que afirma que no flagrante preparado ou provocado existe uma prisão ilegal, que deve ser, portanto, relaxada.
O flagrante preparado ou provocado é aquele no qual a polícia induz a prática de crime só para prender o praticante em flagrante. Nesse contexto, se o crime é praticado da forma que a polícia induziu ou instigou, o que nós temos, na verdade, é um delito que não se consumará, uma vez que ele sequer, que a conduta delitiva sequer existiria se não fosse a ação da polícia. Assim sendo, o crime é impossível por absoluta ineficácia do meio, já que a ação da polícia tornou impossível a sua consumação e, portanto, a prisão é ilegal. É diferente do flagrante esperado, que é aquele que acontece quando a polícia espera, aguarda a prática espontânea de crime, já que o flagrante esperado é perfeitamente lícito e válido enquanto modalidade flagrancial, que vai dar início ao inquérito policial, que vai desaguar provavelmente uma ação penal por tentativa, já que no flagrante esperado, a polícia literalmente interrompe um crime que teria se consumado e que só não se consumou por motivos alheios à vontade do agente. Diferente ainda do flagrante forjado, que acontece quando a polícia simula a prática de crimes para prender em flagrante. Aí nós temos abuso de autoridade e denunciação caluniosa por parte dos policiais no flagrante forjado. Pois bem, sempre se discutiu em crimes como tráfico de drogas ou crimes como comércio ilegal de arma de fogo, como ficaria a tipicidade quando a polícia, atuando com um agente disfarçado, veja, não se trata de um agente infiltrado, e a diferença é bastante evidente. O agente infiltrado, que é permitido na lei das organizações criminosas, mas também na lei de lavagem de capitais, é aquele que vai integrar os quadros da organização ou associação criminosa que pratica o delito, e, portanto, ele também vai praticar crimes para desbaratar a organização por dentro, identificando sua estrutura e seus crimes futuros. Não se trata, portanto, de um agente infiltrado, aqui ao Estatuto do Desarmamento, pois esse agente infiltrado que eu acabei de descrever carece de autorização judicial, depois de um parecer do delegado de polícia competente, como dispõe a Lei 12.850, e tem requisitos bastante rígidos. Aqui, o agente disfarçado é um expediente muito mais corriqueiro por parte da polícia investigativa, normalmente polícia civil ou polícia federal. Aqui, o policial vai se fingir de cliente, nesse caso do vendedor de armas, e vai solicitar que lhe seja vendido um armamento, algo que acontece com uma certa frequência na lei de drogas, com relação à venda de substâncias entorpecentes. Pois bem, muito se discutiu sobre a tipicidade deste crime, tendo em vista que o verbo núcleo vender parece ser crime impossível por absoluta ineficácia do meio, tendo em vista que o agente disfarçado não é um cliente. Entretanto, perceba, prevalecia o entendimento de que quando o criminoso é induzido por um agente disfarçado a vender armas, a sua prisão ainda era legal. Por quê? Porque existia uma infração antecedente à venda, que é o depósito da arma de fogo. Ele tinha a arma de fogo em depósito para vender, e, portanto, isso era um crime permanente, que já estava se consumando sem a influência do agente policial. Se um crime permanente já estava se consumando sem influência do agente policial, então trata-se de flagrante próprio, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, por mais que o verbo núcleo vender fosse um crime impossível. No pacote anticrime, estas leis, Lei de Drogas e Estatuto do Desarmamento, foram modificadas para que o expediente do agente disfarçado agora tivesse uma previsão explícita na lei.
Com esse conhecimento, vamos ler de novo o parágrafo 2º. Incorre na mesma pena, de 6 a 12 anos de multa, quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado. A princípio, parece que agora existe um tipo penal específico para a venda. E, portanto, vender para agente policial disfarçado é um tipo penal que vai despertar uma tipicidade direta, própria. Mas continua o parágrafo 2º. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Veja, se existe elementos probatórios de conduta criminal pré-existente, então nada muda. O que já era crime pelo entendimento predominante, no sentido de que a infração antecedente estava se consumando e esta consumação foi interrompida pelo policial, temos que, na prática, a situação continua sendo idêntica. A maior parte da doutrina acaba afirmando que essa previsão do parágrafo 2º, é o que diz o Renato Brasileiro, é interessante por positivar e por permitir de maneira implícita a prática do policial disfarçado. Não se trata, portanto, de qualquer abuso de autoridade ou função. Entretanto, em termos penais, eu não vejo como nada além de inócuo a previsão do parágrafo 2º, que acaba positivando um entendimento que já existia e que, de certa forma, já era válido pela dogmática penal e pela legislação que nós já tínhamos. Mas em provas objetivas, fique atento ao parágrafo 2º do artigo 17, principalmente quando ele é previsto de maneira literal. Veja que a venda está condicionada em sua tipicidade, quando vendida ao policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Se esses elementos não estiverem evidenciados, não haverá essa tipicidade, o crime ainda será impossível. Então, cuidado com a forma como a alternativa está fraseando o parágrafo 2º. Já posso antever questões que dizem, né? Corre nas mesmas penas do porte, nas mesmas penas do comércio ilegal de armas de fogo, quem vende arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização, a policial disfarçado, independentemente de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, estará errado esta afirmação. Pois bem, vejam, o artigo 19 também traz para nós uma norma bastante importante. O artigo 19 do Estatuto do Desarmamento nos diz que, nos crimes previstos no artigo 17 e 18, que a gente vai estudar agora, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então vejam, enquanto a arma de fogo de uso proibido ou restrito é elementar típica no crime de porte ou posse, no crime de comércio ilegal, o caráter restrito ou proibido da arma de fogo, acessório ou munição entra como majorante específica. A pena é aumentada de metade, o que torna a pena do comércio ilegal de arma de fogo, sinceramente, bastante salgada, né? Fica de 9 a 18 anos. Pois bem, temos então o tráfico internacional de armas de fogo para finalizar o Estatuto do Desarmamento e depois nós vamos para uma das minhas leis favoritas, para a lei de lavagem de capitais. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. A pena é de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Vejam, senhores, o crime de tráfico internacional de armas de fogo é uma figura especial do crime de contrabando e, ao mesmo tempo, uma figura especial do crime de favorecimento ao contrabando. Temos, portanto, a aglutinação de dois tipos penais e um tipo penal complexo, que se especializa pelo objeto material, ou seja, arma de fogo, acessório ou munição, que a gente já está
careca de dizer, basicamente, o que é. E é muito interessante perceber uma coisa. Enquanto o crime de contrabando, no artigo 344-A do Código Penal, criminaliza a importação ou exportação de mercadoria proibida, o crime de facilitação do contrabando, lá do artigo 318, estabelece uma espécie de exceção pluralista à teoria monista. Sim, porque, via de regra, pela teoria monista no concurso de pessoas, quem colabora para um crime incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Esta regra geral não se aplica ao contrabando, uma vez que o agente alfandegário, por exemplo, que faz uma vista grossa por estar em conluio com o contrabandista, incide em um crime específico praticado por funcionário público contra a administração em geral, lá do artigo 318, capítulo 1, título 11 do Código Penal. O que faz a lei de armas reestabelece essa teoria monista, na verdade prevendo modalidades distintas de tráfico internacional de armas de fogo no mesmo tipo penal. No que tange à tipicidade objetiva, importar é o primeiro verbo núcleo e significa fazer entrar no território nacional, através de qualquer meios. Exportar significa fazer sair do território nacional, também através de qualquer meios. Nós temos aqui tipo misto alternativo. Facilitar vem no sentido de realizar qualquer ato de auxílio, ainda que de maneira omissiva, a importação ou exportação da arma de fogo, acessório ou munição. Portanto, quem faz entrar no território nacional, quem faz sair do território nacional, ou quem, de alguma forma, auxilia essa entrada ou essa saída, normalmente é o funcionário público, mas o artigo 18 não estabelece esse requisito quanto ao sujeito ativo, pratica crime do artigo 18. Insisto que, quanto a esses verbos núcleos, temos um tipo misto alternativo. Ou seja, a prática dos vários verbos núcleos no mesmo contexto fático não desvirtua a unidade do crime. O tipo penal, o crime em si, continuará uno, continuará um só para aquele conjunto de objetos materiais. Então, temos uma carga de rifles de assalto ilegais, que foram importados da Ucrânia, enfim, ou de algum outro país que fazia parte da União Soviética. Esse tipo de tráfico já está fora de moda, né? Muitos anos depois do fim da União Soviética, mas sugiro o filme, e perdoe-me quem discordar, mas é o único filme bom da história do Nicolas Cage, que é o Senhor das Armas. Que filme maravilhoso. É um filme justamente sobre tráfico transnacional de armas de fogo. Nossa, que filme, eu tenho que ver esse filme de novo. O Senhor das Armas é simplesmente fantástico. Toda a hipocrisia dos múltiplos agentes internacionais quanto ao controle do fluxo de armas de fogo. Vamos voltar. Bom, então, quando o indivíduo realiza a importação desse conjunto de rifles, passando pelo Oceano Atlântico e chegando ao Brasil, pratica o verbo núcleo importar. Quando aquele mesmo conjunto continua o trajeto e é exportado para a Colômbia, nós temos um crime único. Se ele faz isso de novo para outro conjunto de objetos materiais, aí nós temos o concurso de crimes, isso que significa ser um tipo misto alternativo. Pois bem, quanto à objetividade jurídica, de novo, nós temos a segurança pública e a paz pública, a paz social, a incolumidade pública, etc. Quanto ao sujeito ativo, e aqui, cuidado, pois acho interessante colocar, temos um crime comum,
embora na modalidade facilitar, dificilmente será praticada por qualquer um que não seja um funcionário público com atribuição fiscalizatória, o tipo penal não restringe a tipicidade apenas a esses indivíduos. Então, por exemplo, quem, mesmo sem ter nenhum tipo de atribuição, de alguma forma serve de agenciador a essa importação, sem ordenar a entrada diretamente, mas fazendo as conexões necessárias para que a arma possa entrar no território nacional, incide nas penas do artigo 318. A facilitação, por mais que seja praticada normalmente através da conduta do funcionário público, que pode ser até omissiva, não necessariamente é só praticada por ele. Quanto ao sujeito passivo, temos novamente a sociedade, uma vez que trata-se de crime vago, já que o bem jurídico é transindividual. Quanto à tipicidade subjetiva, temos o dolo, não havendo nenhum elemento subjetivo especial, ou seja, não havendo nenhum especial fim de agir. Quanto à consumação, na modalidade importar e exportar, temos um crime material, ou seja, com a efetiva entrada ou a saída da arma de fogo, acessório ou munição do território nacional, o crime estará consumado, cabendo tentativa em ambas as modalidades, contando que a conduta praticada pelo agente tem a possibilidade de consumação, por óbvio, né? Se ele está negociando com um traficante de armas, que na verdade não é um traficante de armas, e ele é vítima de estelionato, como já caiu em uma prova específica, o crime é impossível e, portanto, a intenção do agente de importar armas de fogo nada vale, né? A possibilidade de se conseguir o resultado é, inclusive, atributo do próprio dolo, que é relevante enquanto elemento subjetivo do tipo. Agora, na modalidade, isso aqui é muito importante, facilitação, prevalece um crime formal, ou seja, prevalece que a consumação se dá com a conduta que facilita, de alguma forma, a importação ou exportação, independentemente do sucesso da atividade em si. Ou seja, se nós temos a atuação de algum profissional, de algum profissional, funcionário público, no sentido de facilitar através da negligência ou de algum ato, enfim, relativo a essa figura especial de prevaricação. Se o funcionário público realiza qualquer ato em prol da facilitação e outro funcionário público mais tarde percebe essa importação ilegal e realiza todos os procedimentos necessários à interrupção da conduta criminosa e à prisão em flagrante dos envolvidos, na modalidade de facilitação prevalece, o crime estará consumado. Quanto à ação penal, a ação penal é pública incondicionada e a competência é da Justiça Federal. Será do juiz federal, do juiz singular. Isso porque, como vimos antes, aplica-se a norma do artigo 109, inciso 5 da Constituição Federal. Percebemos transnacionalidade em um crime sobre o qual o Brasil já assinou tratados internacionais se obrigando à repressão. Perfeito? Ótimo. Senhores, vejam que quando observamos o parágrafo único do artigo 18, temos a mesma norma tangente ao agente disfarçado. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, trata-se da criminalização, nesse caso, da venda ou da entrega dos objetos materiais, dentro de um contexto de operação de importação, e basicamente consiste na tipificação daquela hipótese de flagrante provocado,
mas com as mesmas observações que nós tecemos quanto ao artigo 17 deste mesmo estatuto. Ou seja, é exigido elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, aqui no artigo 18, de qualquer forma, como o verbo núcleo importar é um crime instantâneo, o que era uma tentativa vai se transformar em consumação quando nós temos a modalidade do parágrafo único, porque o policial vai impedir a entrada no território nacional e, ainda assim, vai prender o indivíduo por um crime consumado. Mesmo assim, a eficácia e a utilidade dessa norma do parágrafo único é bem diminuta. Se um policial disfarçado impedisse a entrada de determinada mercadoria, que, nesse caso, de uma arma de fogo, que fosse entrar no país ilegalmente, haveria, de qualquer forma, tentativa do crime do artigo 18, por mais que a entrega ou a venda da arma fosse um crime impossível por aplicação da súmula 145. Com a previsão do parágrafo único, esta entrega será tipificada expressamente no Estatuto do Desarmamento como uma norma incriminadora autônoma. E a punição por esse indivíduo que faria a importação e só não fez porque entregou a arma para determinado policial, enfim, esse indivíduo será punido por um crime consumado e não por tentativa de tráfico na modalidade importar. Mas, e aqui talvez me falte conhecimentos um pouco práticos relativos a operações de Polícia Federal que combatem expressamente, especificamente, o tráfico internacional de armas de fogo, mas o contexto do parágrafo único me parece ser especialmente inútil, no sentido de que, se o indivíduo está entregando a arma que ele, em uma operação de importação para o policial federal, é porque essa arma já entrou no território nacional. Se já entrou, o artigo 18 já está consumado. Por mais que a entrega ou a venda fosse considerado, antes do parágrafo único, um crime impossível, ainda assim o delito de importação foi perfeitamente consumado e pode ser perfeitamente processado. Enfim, de novo, afirmo que a positivação do policial disfarçado me parece ser uma positivação que vem muito mais consagrar esta prática administrativamente do que trazer um aspecto que seja verdadeiramente útil para a persecução penal. Finalmente, o artigo 19 do Estatuto do Desarmamento também se aplica ao artigo 18, que afirma: nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então, se o indivíduo importar um fuzil, a pena vai ser aumentada pela metade, o que torna a pena do tráfico ilegal de armas de fogo de 12 a 24 anos de reclusão, uma pena muito, muito significativa. Pois bem, o artigo 20, ele é extremamente caidor em prova, que diz: nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, ou seja, porte de armamento de uso permitido, disparo, posse ou porte de uso restrito e proibido, comércio ilegal e tráfico internacional de armas de fogo, a pena é aumentada de metade se, inciso 1, forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º, remeto os senhores à leitura. Inciso 2, o agente for reincidente específico em delitos desta natureza. Esta redação também foi modificada pelo pacote anticrime, principalmente com relação à reincidência específica. Lembrando que é reincidente o agente que, depois do trânsito em julgado da sentença penal, pratica novo crime. Então é necessário que o indivíduo pratique o crime de porte ilegal, seja condenado, que a condenação transite em julgado e só depois da data do trânsito em julgado ele pratique de novo
a infração. Aí será um reincidente específico, muito cuidado. Se ele pratica porte ilegal, está sendo processado, até já foi condenado em primeira instância, mas a condenação não transitou em julgado, ele pratica de novo o crime de porte, os 2 processos agora estão em curso, o primeiro transita em julgado, o juiz vai sentenciar o segundo, ele nem reincidente ele é primário. Porque reincidente é aquele que, artigo 63 do Código Penal, é aquele que pratica novo crime depois da data do trânsito em julgado. Se o indivíduo pratica 5 crimes, enquanto não é condenado com trânsito em julgado por nenhum delito, no julgamento dos 5, ele será considerado primário. Mesmo que o julgamento do primeiro transite em julgado antes do julgamento do segundo. Porque perceba, insisto, reincidente é quem pratica o crime depois do trânsito em julgado. Não basta que uma sentença penal passe em julgado em seu desfavor para ser considerado reincidente. É necessário novo crime depois dessa data. Pois bem. Professor, a majorante do artigo 19 e do artigo 20 podem ser aplicadas conjuntamente? Podem, mas dificilmente serão. Por quê? Por causa da norma do artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Já que a norma do artigo 68, parágrafo único diz: no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, inclui-se legislação penal especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou mais diminua. Ou seja, havendo uma pluralidade de causas de aumento de pena previstas na parte especial ou na legislação penal especial, o juiz pode aumentar a pena somente uma vez aplicando a maior fração. Segundo o STJ, uma faculdade judicial, mas dificilmente a regra não é aplicada. E, portanto, apenas uma majorante de metade é provável será aplicada. Pois bem, vamos agora, em um momento muito especial, para suas provas objetivas, revisar todas as modificações operadas pelo pacote anticrime no Estatuto do Desarmamento. Primeiro, o artigo 16 agora só prevê o crime de posse ou porte de arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. O artigo 16, aqui está parágrafo único, perdão, mas é parágrafo 2º. Mudo agora. Parágrafo 2º agora prevê o crime de arma de fogo, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, omitindo a munição. Já discutimos fartamente sobre isso. O artigo 17 agora tem pena de... agora passa de pena de 4 a 8 anos de reclusão para 6 a 12 anos de reclusão e multa. O parágrafo 2º do artigo 17 prevê a modalidade de agente disfarçado para esta infração penal. O artigo 18 passa de pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa para 8 a 16 anos de reclusão e multa. Literalmente, a pena foi dobrada no tráfico internacional. E, sinceramente, acho proporcional. É um crime muito grave. O artigo 18, no seu parágrafo único, traz o agente disfarçado. Também não está presente nessa lista. Também não está presente nessa lista. Tenho certeza que ainda tinha gente anotando. Também não está presente nessa lista o artigo 19, que agora prevê uma majorante para o reincidente específico em crimes desta natureza. Pois bem, últimas informações sobre o Estatuto do Desarmamento, para nós irmos finalmente, para a confortável lei de lavagem de capitais. Mentira, não é confortável, nada, mas é a minha favorita dentre a legislação penal especial. Mentira, não é a minha favorita nem de muito longe, mas vamos lá. Vou agora observar a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072. A lei 8.072 nos diz, calma, eu sei que vocês já estudaram a lei dos crimes hediondos, só estou relembrando uma coisa. Parágrafo único do artigo 1º. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Inciso 2. O crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17.
e o crime de tráfico internacional de armas de fogo, acessório e munição, previsto no artigo 18. Então vamos lá. Primeiro, o pacote anticrime provocou algumas modificações na lei dos crimes hediondos que afetam o Estatuto do Desarmamento. Isso estará nas provas objetivas e com muita frequência de prova de analista juiz federal. Vejam bem. Primeiro, não há discussão sobre a adição do crime de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico internacional de armas de fogo. São crimes hediondos agora. Ponto final. Artigo 17 e 18 em todas as suas modalidades, não há discussão sobre isso, é só memorizar. Ótimo. Só que o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos agora prevê que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é crime hediondo. Porém, a Lei dos Crimes Hediondos já havia sido modificada, se eu não me engano, em 2016, para se acrescentar o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento no rol daqueles delitos que possuem hediondez. Ou seja, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito já era crime hediondo e mais. Segundo a jurisprudência do STJ, que foi até publicada em informativo, esta hediondez se aplicaria não só ao crime do caput do artigo 16, como também às figuras equiparadas do parágrafo único daquele artigo. O que fez o pacote anticrime modificou o inciso 2, que passou a prever que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16, é hediondo. Veja, antes, o artigo 16, em toda a sua inteireza, sofria de hediondez. Hoje, a Lei dos Crimes Hediondos prevê nominalmente a arma de fogo de uso proibido. E cita o artigo 16. Já se percebe uma outra lambança do pacote anticrime. É sério, se fazer o livro Lambanças do Pacote Anticrime, dá um livro significativo. Primeiro, percebe-se lambança por quê? O inciso 2 cita a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido e o artigo 16. Mas veja, não é no artigo 16 caput que a posse ou porte de uso proibido está previsto, mas na figura autônoma do parágrafo 2º desse artigo. E mais, o artigo 16 caput hoje não criminaliza mais a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, mas só de arma de fogo de uso restrito. Arma de fogo de uso restrito vai gerar crime hediondo ou não? Veja, para cada acerto do pacote anticrime, existem 3 ou 4 desastres que são inconciliáveis e que são insolúveis. Há, basicamente, 2 correntes acerca desta previsão. Uma corrente bem minoritária afirma que nada mudou, que hoje o artigo 16, como mencionado pelo inciso 2, em todas as suas modalidades, continua sendo hediondo, como já havia sido declarado pelo STJ antes do pacote anticrime, a partir da modificação operada lá em 2016 na Lei dos Crimes Hediondos. Entretanto, não é isso que diz a maioria dos doutrinadores hoje. Renato Brasileiro, o próprio Rogério Sanches Cunha, afirma que, pelo princípio da legalidade e pelo critério legal adotado pela própria Constituição, no artigo 5º, inciso 43, para definição dos crimes hediondos, é forçoso reconhecer que apenas o artigo 16, parágrafo 2º, que criminaliza a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, recebe hediondez. Ou seja, o artigo 16 caput e o artigo 16, parágrafo 1º, deixam de ser considerados crimes hediondos por ausência de previsão legal. Então, prevalece hoje na doutrina, não há jurisprudência sobre isso ainda, que a modificação do pacote anticrime quanto à hediondez no artigo 16 foi benéfica. Antes, todo o artigo 16 era considerado crime hediondo e hoje apenas o artigo 16, parágrafo 2º, o é. Foi o que o legislador quis? É evidente que não. É evidente que o legislador quis foi acrescentar
o crime autônomo de arma de fogo de uso proibido no rol de hediondez. Mas, para isso, ele tinha que inaugurar um outro inciso. Deveriam ser 4 os incisos que tratam de hediondez no Estatuto do Desarmamento. Um para o artigo 16, e figura do parágrafo 1º, um para o artigo 16, parágrafo 2º, para tratar só da arma de fogo de uso proibido, um terceiro para o comércio de armas de fogo, um quarto para o tráfico ilegal de armas de fogo. Só que o legislador modificou a previsão já trazida na lei dos crimes hediondos para posse ou porte ilegal contido no artigo 16 e fez uma lambança inconciliável. Então, norma benéfica. Para todas as normas do pacote anticrime que foram prejudiciais ao réu, e são a maioria, não é? Aumento de pena, nova hediondez do comércio ilegal, nova hediondez do tráfico internacional, previsão de agente disfarçado, por mais que eu acredito que, penalmente falando, tratam-se de previsões muito pouco úteis. Para todas essas normas, como não se pode ter aplicação retroativa, vocês precisam se lembrar da data em que o pacote anticrime entrou plenamente em vigor. 23 de janeiro de 2020. Porque 23 de janeiro de 2020 foi a data em que a vacatio legis do pacote anticrime terminou. Beleza? Fácil, fácil. Fácil demais. Bom, vamos só finalizar o Estatuto do Desarmamento com uma rápida leitura do artigo 30 desta lei. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar seu registro até dia 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação de origem ilícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes nos incisos do artigo 4º desta lei. Bom, o que o artigo 30 trazia e hoje não mais é aplicável. Bom, o artigo 30 facilitava o registro de armas de fogo de uso permitido, mesmo se não cumpridos todas as exigências administrativas do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. Não sei se vocês se lembram, havia um prazo que originalmente era até 23 de outubro de 2005, para que estas regulamentações fossem feitas. E essa data porque 2 anos do Estatuto do Desarmamento especificamente. Portanto, se eu tivesse uma arma de fogo em casa e quisesse registrá-la, mesmo sem que os requisitos legais fossem provados, eu poderia fazê-lo nesse período de 2 anos. E vejam, se eu tenho em casa uma arma de fogo de uso permitido, eu tenho um prazo para registrá-la com a facilitação dos requisitos administrativos, é porque possuir essa arma até o final do prazo não é crime. Não é verdade? Sim, é isso que entendeu os tribunais superiores. E é isso que e é esta natureza jurídica que o STJ e o STF apregoavam ao artigo 30, de abolitio criminis temporalis, ou vacatio legis indireta. Abolitio criminis temporalis é mais técnica. Abolitio criminis temporalis existia por um tempo, já que a regulamentação da arma de fogo de uso permitido era facilitada dentro de um prazo legal. E, portanto, a posse tinha sua tipicidade afastada. O artigo 12 do Estatuto do Desarmamento não era típico dentro do prazo do artigo 30. Algumas informações importantes quanto a esse artigo 30. Número 1. Houve sucessivas prorrogações de prazo. Na lei está até 31 de dezembro de 2008. Porém, uma medida provisória
prorrogou esse prazo até 31 de dezembro de 2009 para a arma de fogo de uso permitido. Esta é a data que você deve memorizar. Abolício crimes temporais se aplica, número 1, somente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, artigo 12, nunca se aplicou para o porte. E, número 2, foi válida até 31 de dezembro de 2009. E essa norma era verdadeira abolício crimes temporais, afastando a própria vigência do artigo 12 e, portanto, a sua tipicidade. Professor, arma de fogo de uso restrito, então, nunca fez parte dessa norma? Fez. Originalmente, a arma de fogo de uso restrito também se submetia ao mesmo regramento. Porém, para a arma de fogo de uso restrito, o prazo só foi até 23 de outubro de 2005. Então, nós temos 31 de dezembro de 2009 para abolício crimes temporais, no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. E 23 de outubro de 2005 para o crime de posse de arma de fogo de uso restrito. Perfeito? Expliquei assim de forma um pouco mais objetiva, assim, no final da nossa exposição sobre esta lei, porque, como já faz mais de uma década que essa abolício crimes temporais não tem mais efeito, e os crimes previstos pelo artigo 12 já estão alcançando a prescrição, trata-se de uma norma que não é tão relevante hoje, mas que, mesmo assim, faço questão de expor. Para finalizar, leia a súmula 513 do STJ. A súmula 513 meio que diz de maneira implícita aquilo que eu acabei de falar, que se a arma de fogo tiver a numeração raspada, a abolício crimes temporais, para ela, só vale até 23 de outubro de 2005, porque a arma de fogo de uso raspada é equiparada a uma arma de fogo de uso restrito, mesmo que seja um calibre menor. Súmula 513 do STJ, para entender esta questão. Tudo bem? É bem simples. Abolício crimes temporais até 31 de dezembro de 2009 para arma de fogo de uso permitido, até 23 de outubro de 2005 para arma de fogo de uso restrito. Só vale para a posse, nunca para o porte. Nunca valeu para o porte.